falar com vocês aí sobre essa questão relacionada com a decisão do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a validação do decreto do governo Lula em relação ao aumento da alíquota sobre o imposto de operações financeiras. Mas antes disso, eu quero dar dois recadinhos aqui para vocês. Eu estou falando com vocês aqui nessa quinta-feira, dia 17 de julho. Agora tempo bom em Porto Alegre. O tempo foi muito ruim durante todo o dia, mas agora, quase 4 horas da tarde, melhorou. Bom, os recadinhos que queria dar, na verdade, o primeiro é mais um agradecimento, né? Porque eu tenho registrado aí, olha, vocês acham que eu não leio as opiniões de vocês ali ao pé desses comentários aqui, eu leio tudo com atenção. E quero agradecer as demonstrações enormes de carinho de muitos de vocês aí que têm conversado comigo, né? Mas quero agradecer especialmente esse meu amigo de Belém do Pará, né? Olha só, estou aqui no Rio Grande do Sul, lá no outro lado do Brasil. Me mandou esse microfone aqui. É um presentão. Não esperava por isso. Quero agradecer aqui. Já que eu não faturo nenhum único centavo aqui com esses comentários que eu faço no YouTube, estou desmonetizado já há bastante tempo. Pelo menos, de vez em quando, um presente desse aí agrada, né? E, enfim, tem gente que está reclamando aqui do som. Eu achei que esse meu microfone aqui era muito bom, mas pelo jeito não é. Mas nos meus, aqui no notebook, no computador, no meu celular, eu ouço bem. Eu brinco com meus netinhos que eu ouvo bem. Bom, primeiro isso, né? E o segundo é chamar a atenção de vocês aí para o meu site, meu blog, polibiobraga.com.br. É só botar lá, www.polibiobraga.com.br. Eu passo o dia todo trabalhando, trazendo informações aqui. Tem coisa... Eu aprofundo muito, inclusive, essas conversas que nós temos aqui durante o dia. Estou de olho em vocês. 7 dias por semana. Vão lá, me acompanhem. Bom, sobre o IOF. É claro que eu venho lendo, ouvindo e vendo tudo que tem sido publicado desde ontem à noite, quarta-feira à noite, dia 16 de junho, quando se ficou sabendo que o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, hein, decidiu atropelar o Congresso e validar o decreto presidencial que dobrou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras e o IOF. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto incidente sobre qualquer operação financeira, qualquer coisa. Você passou um cheque, passou um PIX, fez um pagamento, fez um recebimento, incide ali aquele imposto ali. O governo dobrou essa alíquota, que já era alta. Vale, portanto, para pobres e para ricos. Então, como tem muito mais pobres no Brasil, muito mais pobres vão pagar esse imposto aí. Então, tem que se coçar aí. Ou seja, milhões de brasileiros pobres também, tem menos rico, né? Vão pagar uma tarifa maior por qualquer tipo de operação financeira que vem fazendo. Porque o Moraes, além de validar o decreto, que foi invalidado pelo Congresso, por uma ampla maioria, ele mandou que esse imposto fosse recolhido desde junho, quando o Congresso derrubou o decreto da dupla Lula e Haddad. Um tarifaço, né? De difícil execução, inclusive, porque vale sobre o passado também. Bom, para quem reclama do tarifaço de Trump, esse tarifaço do IOF é mais do que selvagem, hein? E é imediato. O deputado Luciano Zucco, que é líder da oposição na Câmara aqui de Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, ontem à noite mesmo, quarta-feira, ele me mandou uma nota oficial de protesto e já fala abertamente no consórcio STF e governo do PT, protestando contra o atropelo feito por Moraes contra centenas de deputados e senadores que revogaram o decreto confiscatório e anunciando que os parlamentares vão reagir, mas ele não disse de que forma vão reagir. Andei analisando isso aí e eu também sou advogado. E dentro do que resta de legalidade processual, o único recurso que existe aí é ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, já que a decisão de Moraes foi monocrática e cautelar, embora já esteja valendo, então. Mais duro do que Zucco, o jornalista Júlio Ribeiro, que aqui em Porto Alegre comanda a Rádio Mais Brasil, que é uma rádio de internet que eu recomendo,
fala que a decisão de Moraes mostra que o Brasil caminha a passos velozes para uma ditadura plena, porque a democracia fraturada já existe. O cientista político Paulo Moura fala em revelação oficial agora da aliança dura entre o Supremo e o PT. Esses 2 vídeos estão no meu blog polibibraga.com.br de hoje. O deputado Gustavo Gayer, muito mais audacioso do que o Zucco, do que o Júlio Ribeiro e o Paulo Moura, apresenta na sua conta do TikTok um pequeno vídeo no qual mostra Moraes arrombando o Congresso, amarretadas, para terminar com o seu sapatão pisando em cima dos escombros do Congresso. É forte, né? A mídia tradicional e até da internet, pelo jeito, porque eu vi até agora, cala e consente, né? Não é o caso das redes sociais aí, que essas aí não estão dando trégua nem para o Moraes nem para o governo. Bom, olha, para quem ainda não sabe, o governo dobrou a alíquota do IOF nas operações de crédito para empresas de todos os portes, desde os microempreendedores individuais até grandes corporações. A retroatividade afetará operações de crédito de câmbio, compras com cartões internacionais e aportas em vida, gerador de benefício livre, uma modalidade de previdência privada, realizadas desde a suspensão do decreto original. É claro que esse custo adicional será repassado para todos que usam dinheiro através de operações de crédito, ou seja, todos nós. E a retroatividade? Olha, veja só o despacho do Moraes. Eu determino o retorno da eficiência do decreto 12.499 com efeitos ex tunc, como ele diz, gosta de latim, né? Ou seja, desde a sua edição. Portanto, desde o final de junho. Tá claro isso aí. Só quero ver como é que eles vão aplicar isso aí, essa retroatividade. Bom, ao manter o decreto, Moraes excluiu a cobrança do chamado risco sacado, ou seja, o risco sacado, ou forfé, como é chamado na economia, é uma operação usada pelo varejo para obter capital de giro, ou seja, manter estoques e abastecer as lojas. No frigir dos ovos, o governo lulopetista, com este tarifaço que aplica em aliança com o seu consorciado supremo, vai confiscar algo como 25 bilhões de reais a mais dos bolsos dos brasileiros apenas este ano. E pelo menos 40 bilhões a mais por ano a partir do ano que vem. Olha, 40 bilhões só de IOF, isso corresponde a 10 meses, igual a 10 meses de arrecadação total de todos os impostos aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem 11 milhões de habitantes. É como se o governo do Rio Grande do Sul arrecadasse só de IOF aí o equivalente a quase um ano. É isso aí. Esse é o valor. Bom, alguém me diz assim, mas como é que você chegou a esses valores aí? O próprio governo divulgou isso aí. Né? Mas é só fazer os cálculos aí. Só nos poucos dias que foi válido essa cobrança, agora em junho, a arrecadação de IOF subiu de 6 bilhões por mês, na média deste ano, para 8 bilhões, 2 bilhões a mais, portanto, em poucos dias, hein? Multiplique isso por vários meses. Bom, esse governo, ele não consegue parar de gastar e de administrar mal. E por isso taxa tudo que pode. Vai fazer isso até sobre o ar que a gente respira, hein? Olha, cuidado aí com esse ar, hein? Bastante que o ar seja estocado aí, como preconizou a Dilma Rousseff em relação ao vento, né? Agora ela insistiu há poucos dias, tem que estocar o vento. Nós, os brasileiros, vamos ter que estocar muita paciência, hein? Mas, será que temos paciência tanto? Senado romano tem uma expressão no latim, né? Até quando abusarás da nossa paciência, Catilina? Diziam os senadores em relação ao colega que abusava da paciência de todo mundo. É de se perguntar até quando abusarás da nossa paciência. O jornalista Gilles não fala o nome dele, diz é o inominável. É isso aí, senhores.